Viva a liberdade! Caderno de serviços começando. Eu estou aqui no Centro Empresarial Luiz Alfredo, na Avenida Ceci Cunha, em Arapiraca, porque vim conversar com minha amiga Sâmia Reis, psicóloga, nossa consultora. E o tema dessa semana, ele é... Pelo nosso silêncio, você já imagina. Sâmia, qual é o título do nosso vídeo de hoje? Dessa semana, aliás. Dessa semana, né, a atenção paterna, né, a importância do pai, tanto na gestação, no pós-parto, no desenvolvimento todo infantil, né, da criança, do seu filho. Mais uma vez, deixa eu agradecer a sua disponibilidade por receber a gente aqui, a TV Liberdade AL, falando muito sobre assuntos tão delicados e tão sensíveis. A gente falar sobre a importância do pai, vamos lá. Tudo bem, vem a concepção, né? A mãe não gera só, né? Gera. Pode até, não, para quem é mais moderno, né? Sim, que tem aquelas questões. Sim. Mas aí precisa ter, né, o contraponto. De qualquer forma, de qualquer jeito. Tá só. Mas qual é a visão que se tem a respeito dessa participação paterna da concepção adiante? Vamos começar do início, do começo, como se diz, né? Não gosto do começo. Então, assim, para existir o ser humano, hoje a gente sabe que tem várias formas, né, de concepção, né? Mas o habitual que a gente vê é o quê? Né? O casal querer construir uma família, né? E posteriormente querer gerar um ser, né, que a família ela parte de quê? Da junção de duas pessoas, certo. Né? A pessoa não é uma família só. Então, a partir dessa junção, ou se inicia já pensando em ter mais componentes familiares, né? Ou não. Aí vai de cada casal, né, como pretende fazer o seu futuro, mas enfim. E há aqueles que vêm também sem planejamento, né? Sim. Né? Então, aí vamos a uma construção familiar, como se diz... Tradicional, né? Tradicional. Como os nossos avós. Isso, né? Então, a partir do momento que um homem e uma mulher, né, buscam construir uma família, construir um lar, e ambos têm a necessidade de ampliar a família, né? Porque a gente precisa perceber também que, às vezes, é uma necessidade que surge só do homem, ou é uma necessidade que pode surgir só da mulher também. Certo. E aí pode gerar conflitos, né? E esses conflitos, eles interferem na relação, né, do casal, na relação dessa construção familiar. Eu tenho vários conhecimentos, várias formas de famílias, né? E eu já vi casos assim, que a mulher queria ter filhos e o esposo não queria ter filhos. Certo. Mas aí tiveram filhos. Certo. Tá? E aí o que acontece? Muitas vezes a sociedade já impõe que tudo é responsabilidade da mulher. E num processo como esse, a responsabilidade aumenta mais ainda. Puxa. Né? E posteriormente pode acontecer o quê? Uma separação. E aí, foi você que quis. Aí a responsabilidade passa a aumentar cada vez mais. Então esse peso para a mulher, não foi você que quis os filhos, né? Agora a gente sabe, então você assume a responsabilidade. Não tenho nada a ver com isso. E aí a gente vê questões jurídicas, né? Que processos e mais processos para que o companheiro assuma a sua responsabilidade enquanto pai, né? Pelo menos financeiramente. Sim. Né? O mínimo. O mínimo, já que afetivamente não é possível. Não há o né? enlace. Não há a comunhão, né? Não há o acordo. E também, de uma certa forma, acontece o quê? A mulher não tem como cobrar do outro. Tá? Então, digamos assim, muitas vezes forçou a barra, porque ela queria. Ou às vezes até casos de o homem querer e a mulher não. Já acontece também. Tem casos que o homem
é até interessante, que era o responsável pelo o anticoncepcional. Olha só aí, né? O homem que queria filhos lembrava a mulher de tomar o anticoncepcional. E aí chegou um dia que ele esqueceu. Rapaz, aí, né? Então, assim, existem todos esses processos, né, que podem levar a um bom desenvolvimento da gestação, do pós-parto e por aí vai, né? Como também não. Como a gente vê também vários casos de pessoas gestantes, de mulheres gestantes, e ocorrem separações. São muitos casos de separações, né? Então, às vezes a gente vê o quê? Um bebê, ele na cabeça da gente é para unir mais ainda o casal. Porque se imagina o quê? Se foi gerado porque ambos permitiram que fosse, porque senão... Houve a troca de fluidos. Né? Quer queira, quer não. Então, se sabe-se como prevenir? Sabe-se. Né? Cada um sabe sua responsabilidade, sabe. Mas aí, nesse momento, né, de toda a química, de toda a ação, muitas vezes se esquece algumas responsabilidades. E aí vem os pormenores posteriormente, né? Que não são tão menores. E a gente chama bem a atenção em relação, por exemplo, da questão na adolescência, né? Sim, acabei de pensar nisso agora. Na adolescência, um ato e tal, e foi na química, foi no momento, e depois tem uma responsabilidade. Eu costumo dizer, e não vou me refutar aqui na TV, de poder dar essa opinião, de poder dizer qual é a minha linha de raciocínio, que é de que geralmente a dificuldade fica sempre para a mulher. E muitos desses pais, eles abandonam o barco. Mais uma vez, a cultura, a sociedade, né? Coloca o quê? Que para o homem é natural. Isso. Não é? O sexo para o homem é para ele, quanto mais ele tiver em ação, mais homem ele é. Né? Infelizmente é essa cultura. E a mulher precisa se preservar mais. Então, digamos assim, se for para ser uma mulher, né, de família, ela precisa se preservar mais. Mas o homem, né, o homem pode estar à vontade. Enquanto ele é o garanhão. Né? Então, a mulher passa a ser julgada. Isso. Cada vez mais julgada. Eu ia dizer aqui o resto da frase, mas é melhor não. Porque é muito forte. E é forte. Porque é forte. Esse posicionamento social em relação a esse assunto. E a gente vê muito nas redes sociais a mãe solo. A gente tem a Rebeca Andrade aí falando, né? Que é a mãe da Rebeca Andrade, mãe solo. Faxineira e tal. E é uma das maiores medalhistas olímpicas da história do Brasil. Então, situações como essa que a gente fala da responsabilidade paterna ou da irresponsabilidade paterna. Né? Justamente. Porque, assim, a mulher, quer queira, quer não, ela tem uma maturidade mais precoce do que o homem. Né? A gente vê na prática. Sim. Não precisa só falar cientificamente, porque a gente também percebe isso na prática. Né? Então, assim, a questão da família também colocar essa responsabilidade sobre o homem, então a família já tem uma cultura. Se ela não coloca sobre o homem essa responsabilidade dele e contribui para que ele tenha maturidade, então o processo é continuar dessa forma, né? A irresponsabilidade masculina permanecendo, né? Enquanto que a responsabilidade feminina aumentando. E é isso, são esses parâmetros, essas famílias que são construídas, né? De forma tradicional ou não importa, são famílias. É importante a gente perceber o quê? Que são famílias. Então, a partir do momento que você quer criar e educar um filho, você precisa ver o que você quer colocar para esse filho, né? Então, o que seria ideal seria o melhor possível, né? Para se tornar um ser humano de bem, digamos assim, né? Com boas condutas. Então, se você cria eu já escutei casos de mães assim, falando de questão de filhos brincar com panelas, brincar de casinha, né? Porque sempre se escuta o quê? A menina brinca de boneca. Quem mexe em panela é menina. Os homens cozinham muito melhor do que mulheres. Eu conheço vários homens que cozinham muito, muito bem. As esposas cozinham bem, mas eles ainda conseguem superar. Certo. Né? Então não é uma questão de masculinidade.
né? Uma construção. Justamente, digamos assim, a culinária é um dom, não é todo mundo que cozinha bem. Sim, como cuidar da casa, como lavar a roupa, Isso, como, né? justamente. E tem muito. Cuidar dos filhos, aí diz, tem pai que cuida muito melhor do que mãe. Sim, é o que cada um se propõe. Né? É o que cada um pode se doar. Eu vejo muito assim, a mãe ideal tem que ser. Não existe mãe ideal. Né? Existe a mãe possível, gente. É o que a gente consegue entregar para o nosso filho. Então, se a gente procura entregar o melhor, vai ser aquele nosso melhor. E não porque aquela consegue fazer isso ou aquilo e eu não consigo. Né? E aí, numa condição que a gente almeja para a família, do pai estar presente, não só na concepção, mas durante esse período de gestação aí, como é que pode ser um papel bacana, importante? Então, vamos falar, né? Digamos assim. Como é que o pai pode ajudar? Né? Ajudar. Vamos lá, ajudar. Como é que ele pode participar devidamente? Perfeito. Né? Assumindo o seu papel de pai. Uhum. Né? Então, a partir do momento, estamos grávidos, né? Digamos assim, um homem e uma mulher. Boa. Vamos falar, né, sobre o casal tradicional, como se fala, né? Estamos grávidos. Porque, mesmo que seja né? Então, assim, a partir do momento que você adota uma criança, digamos assim, então vocês estão naquele período, né, dos primeiros cuidados. Então, são os pais. Quando existe a junção, né, de um casal, algo ocorre para ter essa junção. Não são pessoas que se detestam, não são pessoas que não gostam um do outro. Uhum. Pelo contrário, são pessoas que se atraem, que percebem no outro algo que é interessante, que diz, isso aqui dá... Né? A gente, nesse fator a gente se combina, naquele talvez não, porque ocorre esse problema, nem tudo se combina, né? E aí vem o surgimento do bebê, aí vem a gestação. Então, como o pai pode participar? Acompanhando, né, a gestante aos exames. Ultrassom, gente, é importantíssimo o ultrassom. Né? Imagina o pai lá, não só para ver se é menino ou menina, né? Ver o sexo, mas para acompanhar, é uma vida. Então, é uma vida que foi gerada por ambos, né? Que foi permitido ser gerado por ambos. Então, vamos procurar fazer essa construção de uma forma mais sólida, de uma forma mais confiável. Então, se a mulher está gestante, ela sente seu companheiro ali presente, carinhoso, atencioso, partilhando todas as responsabilidades, né? Isso é importante. Se a mulher está segura, o bebê vai se sentir como? Seguro também. Uhum. Então, chega um período que o bebê vai escutar a voz do pai, escutar a voz da mãe, sentir o toque, saber que aquele toque é do pai. Se a mãe tem aversão ao pai, que não quer contato com o pai, o bebê também já sente. Tá? Então, são situações que muitas vezes tem pessoas que não compreendem. Né? Então, o período de colocar o bebê escutar uma musiquinha para a mãe relaxar e o bebê vai relaxando. Então, as pessoas dizem, conversando com o bebê na barriga, que estranho, né? Uhum. Ele não tá, mas ele tá sentindo, ele está ouvindo, tem um período para tudo. Então, a gente precisa deixar essa cultura ignorante, né? E passar a estudar um pouquinho mais, ou escutar um pouquinho mais sobre, para a gente entender. É igual a questão da TPM, né? Que o período para a mulher, então os homens não entendem, mas muitas mulheres também não entendem, não compreendem. Então, às vezes, são fatores que só... eu já escutei casos da mulher dizer, eu só vim entender e saber que eu tinha TPM quando eu tive a minha segunda filha. É isso. Tem mulheres que não sabem, que não percebem. Então, acham que... Não, é isso, TPM, que é isso? Não sei o que é isso. E aí, quando passa até a ter, às vezes que nem todas têm o mesmo processo, né? Uhum. Após um primeiro parto, um segundo parto. Então, são fases da vida. Nem sempre acontece da mesma forma para toda mulher. As mesmas reações. E é legal também, assim,
lá vou eu fazer de novo aquela velha crítica. Fazer participar não é para você postar no Instagram, não. Bonitinho, não é? Tudo lindinho. Ó, que família linda. Isso para mim é uma obrigação. É uma família. Então não é para ficar, porque fez uma coisa, foi ali na... mas ele fez isso, enquanto pai ele fez isso. Sim. Muitas vezes a gente vê o quê? Glorificarem o homem porque ele teve uma atitude de pai ou uma atitude de esposo, né? Mas aquele dia ele... Até o próprio homem, dentro da situação, ele pode até expressar isso. Mas aquele dia eu acompanhei você no exame, esse eu não posso ir, mas aquele eu fui. Então nenhum momento é igual. E trazendo também, por exemplo, mas ele tá trabalhando e tal, mas... Mulher trabalha. Entendeu? Mulher trabalha em casa e mulher trabalha fora de casa. Eu acho que não sei se eu contei já pra você de algumas vezes eu fazer matérias e tal. A senhora trabalha em quê? Não trabalho não. Mas a senhora faz o quê no dia a dia? Em casa, não sou dona de casa. Eu disse, é a que mais trabalha. Nossa, Tony, é incrível. É a que mais trabalha. Gente, parece brincadeira, mas a minha sintonia com o Tony é muito grande. Incrível, incrível, porque justamente, assim, algumas situações que eu pensei, Tony já traz. Então é justamente isso, Tony. Trabalhar em casa é muito mais trabalho do que trabalhar fora de casa. Eu costumo dizer que trabalhar fora de casa é um lazer. Uhum. Sabe? E trabalhar em casa é um compromisso muito maior e não remunerado. E não remunerado. Porque quando você trabalha... E nem reconhecido. Principalmente pelos seus, né? Porque não é os de fora que tem que reconhecer, são os seus. Né? Então, eu acho que já teve até nessas propagandas algo com esse contexto, Tony. Depois eu vou procurar para relembrar. E um filho, eu creio que foi um filho sendo entrevistado e estava se falando de um trabalho, olha, a carga horária é assim, 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 do mesmo jeito que é o trabalho da mulher em casa, como se diz, dona de casa, né? Então, os afazeres de casa, então, a carga horária é esse. Aí, por fim, se eu não estou enganada, para dizer a remuneração, eu creio que não foi falado, né? Mas, assim... Quando disse a carga horária, o que tinha que fazer, todo entendeu? Agora eu não disse, você vai lavar roupa, vai fazer, entendeu? Ninguém queria. Quando chegava por fim, era para dizer que era o trabalho da mãe dele. Eu acho que foi de Dia das Mães, alguma coisa assim. E era o trabalho da mulher. E era, puxa, ela faz isso. Aí eu vou uma vez para um exame, numa consulta, ou já fez o papel de pai, de homem, de esposo, sim. Não, tô aqui, eu já... Né? Já fiz a minha função, já fiz mal, hein? Como diz a minha mãe, deitado em berço esplêndido. Olha só, arrasa. Então é isso, gente, é a função do pai, é o papel dele que cada vez mais ele precisa ser visto. Eu vejo pais reclamando, porque estamos próximo do Dia dos Pais, né? Que o comércio, a sociedade colocou o Dia dos Pais. Porque, assim, dia de pai e de mãe são todos os dias. Sim. Se você assume o seu compromisso, o seu papel de pai e de mãe, são todos os dias. Então, todos os dias você merece presentes, todos os dias você merece agrados, né? Mas como a nossa sociedade coloca o Dia dos Pais, então a gente percebe o quê? Eu via muito alguns pais reclamando, né? Porque Dia das Mães é um dia... incrível, o comércio fala muito mais em Dia das Mães. Por que será? A gente pode até estudar aqui, nós dois, esse caso. Vamos trazer essa. Né? Aí o Dia dos Pais. Você vê o Dia dos Pais, as comemorações são menores. Os presentes dos filhos não são tão procurados com tanto empenho. Meia, de agradar, camisa, né? Gravata, pijama, né? Camisa.
né? Mulher é um leque de coisas. Tem. Né? Homem não, Inclusive, geralmente não se maqueia. Inclusive né? quando se pensa na mãe dona de casa, né? Sim, sim. Aí abre ainda mais o leque para os eletrodomésticos. Ainda tem isso hoje ainda, minha nossa. Aí algum tempo atrás, aí o pai comprava um sofá para casa, para todo mundo. Não, comprei um sofá hilário, né? Comprei uma geladeira. Gente, isso são necessidades diárias da família. Da família. Então, assim, para a mulher, ela precisa de valores todos os dias, assim como o pai também. Né? E a gente vê, assim, muitas coisas sendo feitas para as mulheres, menos feitas para os pais, né? Mais feitas para as mães. Por que será? Será que porque a mãe é mais sensível? Porque mulher é mais emotiva? Porque mulher se sente mais agradada ou lembrada com um presente? Ou é porque o homem tem a sensação de culpa, porque está sempre errando, porque está sempre falhando, e aí tem que comprar o presente para compensar. Né? Um ano, meu irmão... Agora eu dei um tiro no pé. Tony... Quando eu chegar com o presente... Agora você se vire, viu? Na sua responsabilidade aí. Porque assim, gente, pra gente agradar, a gente não precisa agradar só em datas comemorativas. Isso. Se você tem o carinho, se você tem o afeto por aquela pessoa, você vê algum objeto que parece com... Né? Vou levar para essa pessoa, vou levar para o meu pai, vou levar para minha mãe, levar para minha esposa, minha namorada. O importante é ser lembrado. Né? E aí você coloca o pai com essa sensação de pertencimento também, né? Porque, logicamente, a gente teceu algumas críticas, aqueles que... Sim, né? sim. Mas tem aqueles que são abnegados, que são... que se debruçam, de fato, no bem-estar, na felicidade, na comunhão da família. Então, aí, quando ele sente esse reconhecimento, isso impulsiona ainda mais esse afeto. Também a gente pode ver assim, que cada pessoa tem uma linguagem de amor diferente, tem algumas linguagens diferentes, né? Então tem aquela pessoa que realmente gosta de ganhar presente, se sente feliz e acha que tem amor por mim, tem sentimento porque me deu um presente. Tem outros que se sentem mais valorizados com um abraço, com as palavras, com o dia a dia, com a rotina. Né? Talvez alguns homens também até pensem assim, se eu der um presente dessa magnitude, né, a pessoa vai se sentir amada. Tem vários fatores que podem surgir, porque cada homem também é diferente, assim como cada mulher é diferente. Né? Cada ser humano tem a sua estrutura e cada ser humano tem os seus valores, o que agrada, o que desagrada. Né? O importante é a gente tentar conhecer, entender um pouco de cada um, né? Se você tem o seu pai, às vezes eu escuto relatos de mães de filhas que já perguntaram para a mãe, né? Por que você não me abraça? Por que você não me beija? Por que você não diz eu te amo? Né? E um dia a mãe chegou para uma dessas filhas e disse, olha, porque minha mãe nunca fez isso comigo. Eu não estava no hábito dela, na cultura. Não está enraizado. Né? Isso não quer dizer que o ser humano não possa se abrir para isso. E aí, consequentemente, depois disso aí, ela começou a abraçar. Possivelmente. Então, se a mãe não abraça, o filho vai lá e abraça. Se o pai... Gente, pai rígido. Quebra o gelo. O que mais existe é pai rígido. Porque até a masculinidade, né? Sim. O homem, para se manter autoritário, porque não é autoridade, né? Diferente o autoritarismo da autoridade, né? Isso. Então, assim, para se manter naquele papel, naquela função de responsável pela família, tem que estar rígido, né? E muitas vezes também não teve o hábito de ser abraçado, de ser tratado com carinho, de forma, né, com palavras. Tem também essas questões, né, de cada ser humano. Então, quando cada indivíduo procura formar a sua família, né, procura ver a melhor forma possível, o que mais se alinha. A gente escuta algumas pessoas dizerem o quê? Eu não quero construir a minha família da mesma forma que a minha família inicial foi construída e que se manteve. Já outros se mantêm no mesmo padrão. Né? Então, assim, a gente sabe que muitas coisas da infância a gente traz para a nossa vida adulta. E se a gente não procurar trabalhar
desmistificar algumas coisas, perceber que a gente pode seguir outros caminhos, aí vai complicar um pouquinho e aí vai nas gerações, para geração em geração. Mas quando a gente percebe essas necessidades, então, poxa, tem algo mal resolvido com meu pai, tem algo mal resolvido com minha mãe, então procurar trabalhar, porque assim, não vai se ter pai nem mãe a vida inteira, né? Todas as fases têm um processo, tem um começo, tem um meio e tem um fim. Então, se você sente dificuldades, né, de relacionamentos com a sua mãe, com o seu pai, seja com quem quer que seja, é importante que você consiga resolver. Porque não se sabe quanto tempo vai se passar com determinadas pessoas, né, com a família, com tudo que construiu. Então, não precisa estar mais maduro na idade, né, para não estar nesse momento aqui com eu e Tony. Só precisa estar ciente de que é necessário. Isso. De que é importante. E isso. Então, viver cada dia como se fosse o último. Não é assim que a gente escuta. É um poema, tem, né, passagens bíblicas, enfim. Mas é isso. Então, o que tem para resolver precisa ser resolvido. Guardar para quê? Para depois não se resolver? Isso não significa que você resolvendo uma situação com outra pessoa vai fazer todo mundo viver num mar de rosas. Mas pelo menos você vai colocar em questão. Quantas pessoas não choram Dia dos Pais, Dia das Mães, sem os seus próximos? Sem dizer eu não dei um tchau, eu não pedi perdão. Né? Então, assim, esse tempo de pedir perdão, de perdoar, de se perdoar, ele existe, basta cada um se permitir a esse momento. Então, se você tem seus filhos, se você tem sua família, se você está construindo uma família, então é entender que os laços e os vínculos existem, né? Às vezes tem aqueles filhos que foram criados com mãe solo, às vezes tem filhos que não sabem o nome do pai. Às vezes tem filhos que conheceu o pai na fase adulta, então não tem aquele vínculo, aquela afetividade. Tem aquele sentimento, né, que muitas vezes foi retraído, tem aqueles momentos de escola também que a gente, Dia dos Pais, comemoração Dia dos Pais, tem aqueles que não têm os pais próximos, não conhecem. Né? Dia das Mães, tem aqueles que são criados também só com o pai, ou com os avós, ou com os tios. Né? Tem escolas que eu já ouvi falar que tem o Dia da Família. Perfeito. Né? Não comemora exclusivamente Dia do Pai, ou exclusivamente Dia da Mãe, ou comemora os dois e ainda do Dia da Família. Lógico que o ser humano precisa aprender a conviver com suas perdas, com suas dores, né? E procurar melhorar suas vivências e suas relações. E aí essa participação paterna, que vem desde o início lá da concepção, eu vou voltar sempre na concepção, na ideia, porque e que, na verdade, não é na concepção, né? Na verdade, é no início do relacionamento com o cônjuge ou com a cônjuge. Isso.